Graça e paz, grande multidão do Senhor. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Abra sua Bíblia em 1 João 4, verso 8. João 4:8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te louvo por mais esta oportunidade, pelo privilégio de poder estar em tua casa, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela graça que nos é dada. Eu peço mais uma vez, Senhor, que o Senhor conduza-me nesta noite, que o que eu disser a partir de agora seja movido, Pai, pelo teu Espírito Santo, pela tua vontade, para cumprir o teu propósito mais uma vez, Pai. Por isso eu já te louvo em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar. Nessa noite nós vamos falar do tema o mandamento do amor. Nós estamos aí numa época festiva, onde, principalmente no que passou agora, no Natal, é muito falado do amor, do cuidado com as pessoas. E aí vem agora o Ano Novo, onde as pessoas gostam de refazer as suas metas, repensar as suas vidas. E é uma época muito pensativa para as pessoas. Porém, nós entramos agora num novo ano. E a cada novo ano, um pouco mais próximos nós estamos do fim. E um pouco mais difíceis as coisas se tornam. E apesar de nós estarmos em tempos onde muito se fala de amor, de que nós temos que amar as pessoas, inclusive não cristãos usam muito versículos de amor para falar o quanto nós devemos amar as pessoas e como nós devemos amá-las. Porém, é muito engraçado que mesmo falando-se tanto de amor, continua se cumprindo o que as escrituras dizem, que é o amor esfriando. E como é que é tão falado, tão cobrado o amor, e ainda assim nós vemos o oposto? Inclusive nós, por sermos cristãos, somos infinitamente mais cobrados, porque é dito que nós falamos de amor e não amamos, que nós excluímos as pessoas. Mas aí entra uma pergunta importante: quem é que define o amor? O que é amor? Porque parece que o conceito de amor está um pouquinho perdido, um pouquinho deturpado. Hoje em dia é sinônimo de amar quando você não interfere nas escolhas da pessoa, quando você não diz para ela que algo é errado, quando você aceita tudo, não reclama de nada. Só que não é bem isso que a Bíblia nos diz. Então, para nós falarmos a respeito deste mandamento, primeiro nós precisamos entender o que a Bíblia diz para nós ser amor. Vamos ler 1 João 4, os versos 9 ao 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Agora, capítulo 5, verso 3. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Agora a gente vai lá para João 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos aqui que o amor ele consiste em sacrifício, obediência, que são coisas que o mundo desconhece. Porque nós lemos que o mandamento é que nós obedeçamos, e nisso está o amor. Sacrifício, porque ele diz que Deus amou tanto o mundo que ele entregou o Filho. Então o amor consiste em sacrifício e obediência. Agora vamos a Romanos 5:8.
Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Outra característica do amor é decisão. Por quê? Ele não nos amou porque nós fomos lá e dissemos: Senhor, nos ame, nós te queremos. Não, quando nós o ignorávamos, quando nós desconhecíamos, quando nós não o buscávamos, Ele nos amou. Então é uma decisão. Então amor é decisão, sacrifício e obediência. Claramente o oposto do que o mundo tem nos dito de amor. Porque amor é o quê? Quando algo me faz bem, quando algo está em de acordo com o que eu quero. Quando a Bíblia nos diz que amor é sacrifício. Amor é liberdade, quando a Bíblia diz que amor é obediência. Amor é decisão, quando o mundo diz o quê? Não, amor é quando você deixa as pessoas livres. Amor é quando você recebe algo em troca. É o oposto. Então, claramente, realmente, nós não amamos como eles amam. Lucas 10, 25 ao 37, nós vamos ler. Se nós entendemos agora que essa é a forma como Deus ama, sacrificialmente, e Ele expressou isso por nós, com obediência, exigindo isso de nós, e numa decisão, então nós precisamos entender o que é que isso muda para nós, na forma como nós devemos amar. Porque nós já aprendemos aqui muitas vezes que amar não é lá fora, é aqui dentro. Mas aí nós vemos muita gente lá fora usando as escrituras e dizendo: tá vendo? Jesus mandou você amar. Então como é que nós podemos amar o próximo, que é um versículo e é verdade, sem estarmos andando contra o Senhor? Andando em obediência sem estar contra Ele. Vamos ler os versos 25 ao 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as suas despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então Jesus conta essa parábola para nos ensinar a respeito do amor ao próximo, porque essa foi a pergunta. Então, quem é o meu próximo? Será que o meu próximo é só o meu irmão? Será que é só aquele com quem eu congrego? E aí Jesus ele conta essa história onde há um samaritano e há um judeu. E nós vemos ali que houve outros que passaram e não se prontificaram a ajudá-lo. Somente o samaritano foi lá, lavou, cuidou, pagou pelos cuidados dele e se foi. Nós temos um homem em necessidade, precisando de socorro. E nós vemos que o homem que o socorreu não era um conhecido, não era um amigo, não era um irmão. Porém, tem um ponto importante aqui. O homem o ajuda, mas ele não se relaciona com ele. Ele não mantém uma intimidade, uma amizade. Ele o ajuda e vai embora.
Ele demonstra ali misericórdia, ele demonstra obediência, ele demonstra sacrifício. E nós vemos tudo isso nas atitudes dele. Ele pagou do próprio bolso pelos cuidados daquele homem. É sacrifício. Gerou um custo para ele, financeiramente, que é inclusive mais difícil hoje em dia. Ele demonstrou obediência porque ele sabia que era lei. Ele tinha que cuidar do outro, amar o seu próximo. E ele demonstra a decisão. Por quê? Porque há historicamente que samaritanos e judeus não se falavam. Então ele poderia passar longe e fazer como os outros, fingir não ver. Mas ele decide ir lá e socorrer aquele homem. E aí Jesus diz para ele: vai e faça o mesmo. Fazer o mesmo o quê? Ele agiu com misericórdia, amor, sacrifício, cumpriu o que tinha que ser feito e foi embora. Nenhum momento nós vemos ali Jesus ensinando que ele tinha que se relacionar com ele e andar com ele, sentar à mesa com ele. Ele prestou socorro e isso foi suficiente. E é aí que está o X da questão. Nós vemos aqui os 3 pontos que nós falamos: sacrifício, decisão e obediência. Porém, nós não vemos aquilo que o mundo tem nos cobrado tanto, que é o quê? Andar com eles e aceitar tudo e se relacionar, e você tem que amá-los da forma como eles desejam. Ele amou da forma como Cristo ensinou, que era suficiente. Então nós primeiros temos que entender que o mundo, ele não deseja o nosso amor. Ele deseja o amor que corresponda às expectativas deles, que não se encaixa naquilo que as Escrituras nos dizem. Eles esperam que nós sejamos como eles desejam, e não é o amor bíblico. E é por isso que nós não podemos receber as expectativas deles e corresponder, porque não é aquilo que Jesus nos diz para fazer. O mundo quer que você compactue com eles, que você respeite os seus pecados, que você respeite as suas decisões ruins, que você se assente com eles enquanto eles zombam do seu Deus, que você coma com eles mesmo que eles ajam claramente na escuridão, enquanto a Bíblia nos diz que nós somos luz. Eles esperam que você vá contra o seu Deus, em nome do amor. É isso que eles querem. E é por isso que nós somos tão cobrados de amá-los e porque nós não os amamos. Porque o que eles desejam é o oposto, Deus, ao que as Escrituras nos dizem. Então, entendendo isso, que aquilo que eles desejam de nós é o oposto, nós podemos entender que nós não estamos em falta com o mundo. Veja o que diz Lucas 6:35. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que vocês terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Perceba que no fim ele ainda diz que eles continuam sendo ingratos e maus. O nosso amor pelo mundo não é um amor transformador. Nós não vamos transformar ninguém porque nós acolhemos e ficamos ali limpando quando eles na verdade não querem ser limpos, porque é um trabalho que não vai acabar. Enquanto nós continuamos amando e tentando ajudar e tentando limpar, eles continuam se sujando e fazendo as mesmas coisas porque eles não querem mudar. Eles não querem o nosso amor e eles não querem o amor de Jesus. Eles querem aquilo que eles criaram. Porque é muito comum nós ouvirmos que Jesus amou a todos, Ele andou com pecadores e prostitutas. Mas veja, Jesus, Ele não andou com pecadores e prostitutas, Ele andou com arrependidos. Ele andou com aqueles que o ouviram e se arrependeram. Ele não andou com aqueles que não o queriam, que não aceitaram, que queriam continuar iguais. Ele se assentou e comeu com aqueles que estavam arrependidos. Jesus andou com pecadores e ele dizia para eles: arrependam-se porque é chegado o reino. Vai, não peques mais. Jesus não andou com eles dizendo: tá tudo bem, eu amo você mesmo assim. O discurso de Jesus nunca foi favorável a eles. E é por isso que ele foi crucificado. Se o discurso de Jesus fosse tão bom, tão amoroso e tão agradável na base do amor deles, ele não teria sido crucificado.
É por isso que nós continuamos seguindo neste amor que diz o quê? Como é que nós temos que amar o nosso próximo, sabendo que o nosso próximo é lá de fora? O nosso próximo é toda e qualquer pessoa, sendo ele ateu, sendo ele um zombador, ou seja lá o que ele for. O nosso amor não é como eles desejam. Nós vamos amá-los como? Prestando socorro, se necessário, emprestando, se for necessário, orando por eles, se for necessário. Todavia, não vamos compactuar, não vamos aceitar, não vamos permanecer ao lado deles, sentar à mesa ou comer com eles. Porque em momento nenhum, Jesus nos diz que nós temos que nos relacionar. O amor que Ele nos diz para ter é um amor à distância. Orem por eles. Preste socorro. Inclusive, na parábola nós vemos isso. O homem vai, socorre, cuida e vai embora. Ele não mantém relacionamento. E é este amor que nós devemos ao mundo. Um amor à distância. É um amor que ora, que intercede, que ajuda se for necessário. Porém, não há relacionamento. Porque luz e trevas não se misturam. Em contrapartida, Jesus também nos ensina a respeito de outro amor, que nós vamos ver agora em João 15, e vamos ler dos versos 12 ao 17. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus inimigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Qual é a diferença, então, do amor que nós devemos ao mundo e o amor que ele disse agora? Amem-se uns aos outros. Primeiramente, ele diz o quê? Aquele que dá a vida pelos seus amigos. São todos amigos de Jesus? Não. Porque ele disse: vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então, são amigos de Jesus aqueles que obedecem. São todos filhos de Deus? Não. João 1,12 vai nos dizer que são filhos aqueles que creem, que o recebem. Então, o mandamento aqui de amar uns aos outros é para os filhos, para os amigos. Não é para qualquer um. Jesus deu a vida por todos? Também não. Ele deu a vida pelos seus amigos. Ele acabou de dizer: aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, ele não deu a vida por todos, ele não se entregou por todos. Então, quando ele diz aqui que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, já não é mais lá fora. Aqui agora ele entra em outra forma de amor. Até então ele disse o quê? Que você ame o seu próximo como a si mesmo. Agora, quando ele fala do amor entre nós, entre os filhos, entre os amigos, ele diz o quê? Que vos ameis como eu os amei. Qual é a forma como Jesus nos amou? Relacionamento, intimidade, partindo pão, comendo junto, andando junto. Já não é o mesmo amor e a mesma relação que ele cita antes. Na relação ali de amor entre o próximo, é uma relação passageira. Você passa, viu, necessitou, ajudou e acabou. Agora, o amor que ele nos diz para termos uns pelos outros é de relacionamento, como ele nos amou, lavando os pés, andando junto, comendo junto. É diferente, não é o mesmo amor. Então, quando ele está falando aqui neste momento, já não é mais para todos, é para nós, para os íntimos. Quando ele fala do amor ao próximo, é apenas sacrifício, obediência, decisão. Quando ele fala de nós, é fraternal. Sabe o que é fraternal? Fraternal é exatamente relacionamento familiar, de irmãos. Literalmente de irmãos. Não é aquela, eu considero. É quase como se vocês fossem agora irmãos de sangue.
Então, ele nos diz para amarmos uns aos outros com amor fraternal. Então, quando nós nos chamamos de irmãos, não é para ser consideração, coisa, sabe, de igreja. É que agora a gente converteu, a gente chama uns aos outros de irmãos. É para ser, é para amar como um irmão. Mas o que é que isso muda? Qual é a diferença, então? 1 João 3, dos versos 11 ao 18, nós vamos ler. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor que é esperado de nós, uns pelos outros, é de irmãos sanguíneos, é de parentesco, familiaridade. Não é mais como um estrangeiro que passa por ali e socorre. É de intimidade, é de partilha. Não é só de consideração, não é carinho, é realmente de intimidade. E é por isso que o versículo aqui, ele usa um exemplo de dois irmãos sanguíneos, para nos mostrar o quê? Ali nós temos a imagem de dois irmãos sanguíneos, irmãos verdadeiros, onde um mata o outro por inveja, porque o outro tinha algo com Deus que ele não tinha. E aí nós temos a imagem de dois irmãos. Por quê? Porque nós estamos no meio dos nossos irmãos. E o amor que é exigido de nós, uns pelos outros, é de parentesco, de intimidade. E por que ele usa um exemplo ruim? Que é para nós nos lembrarmos que diante dos nossos irmãos, da nossa intimidade, não podemos dar lugar ao ódio, ao mal entre nós. Porque às vezes a gente esquece que estamos entre irmãos. A gente lembra que é da igreja, é o irmãozinho da igreja. Irmão já nem virou mais, ele perdeu o significado. Porque quando se instaurou essa palavra entre nós, ela carregava esse peso de irmão. Como você fala com seu irmão de sangue, o filho da sua mãe. Agora é uma expressão de crente, não é mais a mesma coisa. Mas é por isso que ele diz: vocês estão entre irmãos, não sejam como Caim e Abel, não haja entre vocês ódio uns pelos outros, mas amem-se ao ponto de dar a vida uns pelos outros. Quem é que ama o outro ao ponto de dar a vida? É só irmão. Você pode dar a vida pelo seu irmão de sangue, mas será que você daria a sua vida pelo seu irmão da igreja? Pelo irmãozinho da igreja? Nós não podemos cair no engano do mundo de achar que todo amor é amor e todo amor é igual. Jesus nos mostra que há diferença no amor que Ele tem por nós, no amor que nós temos pelo próximo e no amor que somos devedores uns aos outros. Ao ponto dele dizer que dê a vida pelo seu irmão. E isso é algo muito profundo. Não é algo para nós passarmos numa leitura e não darmos atenção. Dar a vida pelo seu irmão é profundo, porque o amor que ele exige de nós uns pelos outros é assim, profundo, porque ele diz o quê? Cristo é o primeiro de muitos irmãos. Quantos de nós realmente se consideram irmãos de Jesus? Filhos de Deus. Filho de Deus também é outra coisa que perdeu o significado. Filho de Deus se tornou tão, sabe,
sem peso nenhum, mas ser filhos de Deus, entendendo que todos somos filhos, somos irmãos e devemos um amor uns aos outros, que é de intimidade, de partilha, de relacionamento, não como ao mundo. O mundo a gente pode amar, a gente ama, ora por eles e que Deus converta eles e amém. Mas entre nós é um amor de cuidado, é o amor de zelo uns pelos outros, de preocupação, como você tem com seu irmão. Como você se preocupa se ele está bem, ele tem alimento, será que as crianças dele estão bem? Como que ele está? Não estou vendo faz tempo, vou visitar, vamos fazer Natal junto, vamos passear junto. Você entende a diferença do amor que nós devemos ao mundo e o amor que nós devemos uns aos outros? Como é muito mais profundo, porque Deus não exige de nós amar aqueles que não o amam. Não dessa forma. Entre nós que professamos a mesma fé e dizemos ser todos filhos dele, ele exige de nós um amor muito mais sacrificial. Porque entrar aqui e amar o meu irmão sacrificialmente, dar a vida por ele, não é qualquer coisa. Não é simples de fazer. Porque nós somos irmãos como sanguíneos, mas volta e meia a gente se lembra, não é meu irmão, não cresci com ele. Então é fácil a gente se desprender disso. Porém, é engraçado que a gente se preocupa muito em amar o mundo. Como a gente se preocupa que não, a igreja ela tem que cuidar das pessoas. Tem que ter cuidado na hora de falar, porque as pessoas não vão querer ficar aqui. Como a gente não distribui cesta para todo mundo? Por que a gente não está cuidando das pessoas? Mas a gente não tem a mesma preocupação uns com os outros. Porque na convivência acaba se tornando realmente como irmãos. Briga, se desentende, fica de bico um com o outro. Só que a diferença é que quando é o nosso irmão sanguíneo, a gente se entende, né? Entre horários ali, faz as pazes sem precisar falar muita coisa. Mas aqui, a gente fica querendo muita coisa. Se não houver um pedido formal e se não for, não vai falar mais com ninguém. Porém, aquilo que nós estamos achando que é de extrema importância, que são as obras lá fora, que nós temos que cuidar para que as pessoas vejam o nosso amor, na verdade é o que Jesus exige de nós aqui dentro. É o amor uns pelos outros aqui, porque é neste amor de sacrifício, de intimidade, que as pessoas vão olhar e falar, realmente, eles vivem realmente como irmãos. Você vê, eles se chamam de irmãos, mas olha, o povo anda junto o tempo inteiro. Estão sempre fazendo as coisas junto, parece que são realmente uma família. E aí eles vão ver este amor, e aí eles vão desejar este amor. Porque o mundo realmente está sedento por um amor. E é por isso que eles estão o tempo inteiro falando de amor. Eles querem sim, um amor. Eles já criaram para si um amor que não preenche, que não sustenta. Então sim, eles desejam um amor que corresponda, que sacie, que preencha. Mas eles só vão encontrá-lo não quando nós dermos cesta, não quando nós dermos roupas, fizermos uma passeada por aí e distribuirmos um panfletinho. Mas quando eles olharem para nós e virem que nós vivemos juntos como irmãos, nos amamos como irmãos, nos amamos sacrificialmente, então eles vão olhar e desejar esse amor. Não porque nós falamos, mas porque cumprimos aquilo que o versículo diz. Não se amem de palavras. Porque de palavras o mundo também ama. O mundo também diz que ama todo mundo e que o amor está aí agora. Eles também amam de palavra. Por isso ele diz, amem em ação, em atitudes, em verdade. Como? Sacrificialmente, numa decisão, em obediência. Obediência entendendo que ele deu um mandamento. Que vos ameis como eu vos amei. Em sacrifício entendendo que é sacrifício, nem sempre amar o meu irmão vai ser mil maravilhas, fácil e prazeroso. Às vezes vai ser doloroso. E uma decisão, entendendo que eu preciso amá-lo. E amá-lo não significa que eu sinto algo. Eu sinto amor por ele. Não. Às vezes vai ser só eu decido amar o meu irmão.
E é assim que nós cumprimos a palavra de amar o mundo, o nosso próximo. Eles, o próximo, é qualquer um, lá de fora, do trabalho, num hospital, qualquer pessoa passando por você é o seu próximo. E nós devemos amor a eles. Mas este amor, que não exige de nós nos relacionarmos. Então, quando eles dizem que a igreja precisa amar o mundo e deixar que eles entrem aqui, que eles façam o que eles querem, é mentira. A Bíblia diz que nós temos que amá-los, orar por eles e acabou. A nós devemos um amor de relacionamento, de nos envolvermos uns com os outros e de cuidarmos uns dos outros. Este amor de cuidar, de acolher, de buscar é nosso, é entre nós, não é para eles. O amor que o mundo tem oferecido é vazio. É hipócrita, é egoísta. Por quê? Eles falam de amor, que você tem que amar e acolher, mas é o primeiro a apontar. Eles falam de amor, que tem que acolher todo mundo, mas são os primeiros a excluir. Eles falam que devem respeito, mas são os primeiros a desrespeitar. O amor do mundo é mentiroso. É o oposto de 1 Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios 13, 4 ao 8. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Totalmente o contrário. Não maltrata. O que mais fazem é falar de amor e maltratar os outros. Não procura seus interesses. Tudo que eles querem é um amor que corresponda ao que eles querem. Eu desejo, eu preciso, eu quero. Não se ira facilmente. Tenta falar de qualquer coisa com alguém lá de fora para você ver se você não acaba apanhando de repente. Não guarda rancor. Não precisa nem falar. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Comemoram o mal do outro se esse outro for oposto ao que eles pensam. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. O amor que o mundo dá, que oferece e deseja é o oposto disso aqui. É um amor que acaba dependendo de como está a relação. Falam de amor, mas nem entre casamento não é mais tudo isso. Não precisa tudo isso. Se dissolúvel ali, tá ótimo já. Falam de um amor que acolhe a todos, mas exclui. Então o mundo oferece um amor mentiroso, vazio, egoísta, hipócrita, que é o oposto do que Jesus espera de nós. Nem mesmo o amor que nós devemos a eles não é o oposto disso. Nós devemos a eles sim um amor verdadeiro, um amor sincero, um amor que cuida, porém tem limites. Não é necessário nos relacionarmos, não é necessário sentarmos à mesa, partilharmos a vida. É momentâneo, é passageiro, é um amor estrangeiro. O amor entre nós é fraternal. Quanto mais perto nós estamos do grande dia, do nosso grande encontro com Jesus, mais vamos falar e ouvir de amor e menos vamos viver o amor, menos vamos ver o amor. São opostos. Quanto mais perto, menos amor. A gente vai ouvir falar cada vez mais de amor. Do quanto o amor está no ar e o amor venceu, porém nós vamos ver na prática o contrário. Então, não nos deixemos enganar pelos discursos, pelas promessas, por aquilo que eles cobram de nós. Não se engane achando que você deve algo ao mundo, que nós temos que acolhê-los ou mudar as coisas de lugar para que eles se sintam confortáveis. O amor que devemos a eles é limitado, é estrangeiro. Eles podem adentrar e sair se quiserem, porque assim Jesus fez. Ele os recebeu, não quer mudança? Pode ir embora. Só permaneceu o que se arrependeu. E esse experimentou do amor de Jesus. E esse ouviu ele dizer: amem-se uns aos outros. Porque se tornaram filhos, amigos, íntimos.